Aquela live que o Bolsonaro fez para um canal português ainda continua dando repercussão. Dessa vez, as lideranças do PT não só pediram, mas exigiram a prisão do Bolsonaro por causa daquela live e das falas do Bolsonaro exclusivamente naquela live em que tange a ajuda do Tribunal Superior Eleitoral na eleição do PT. Olha só o que diz a matéria do UOL aqui pra gente. O PT exige prisão de Bolsonaro após novo ataque ao judiciário. O Partido dos Trabalhadores exigiu nesta segunda-feira a prisão do ex-mandatário e agora o opositor Jair Bolsonaro, que no último fim de semana voltou a atacar o judiciário, insinuando que teria ocorrido uma fraude nas eleições presidenciais em outubro. As declarações foram dadas em entrevista ao influenciador português. Abre aspas. Bolsonaro não se emenda e precisa ser contido. Usou a entrevista a um canal de direita português para mentir deliberadamente. Disse que o judiciário atuou em favor de Lula nas eleições e que o país vive uma ditadura, porque os golpistas estão sendo punidos, disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Você vê aqui que houve um aumento do tom, né? Ela subiu o tom aqui agora, passando a exigir do judiciário, como se o judiciário tivesse que seguir aos caprichos que ela diz, exigindo que o Bolsonaro seja preso. E, sabe, muitas pessoas entraram em defesa, foram fazer comentários ali na postagem da Gleisi Hoffmann, falando, e o perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, assim, criou ali uma discussão que virou top trends do Twitter ali, né? Essa discussão sobre o pedido da Gleisi Hoffmann, a exigência da Gleisi Hoffmann da prisão ao Bolsonaro. Ao que tudo indica, esse assunto de prisão de Bolsonaro foi esfriando e a gente já até fez um comentário em um editorial passado que talvez ela chegue nem a acontecer. Talvez, na vontade do Lula, possa ser até que o Bolsonaro seja o candidato para enfrentá-lo nas eleições presidenciais de 2026. A gente fez um editorial onde a gente falou disso. Se você quiser, dá uma olhada lá e tem muita informação importante. Mas vamos lá, dando continuidade. Se tem uma coisa que está chamando a atenção do PT, está chamando a atenção no PT e desse novo governo, é que esse novo governo ele confronta diretamente os opositores e pede que sejam tomadas medidas judiciais contra esses seus opositores. Como um exemplo, a gente cita o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, que pediu que 2 deputados sejam processados pela Advocacia Geral da União. Agora, teve um caso que foi noticiado há uns 20 dias atrás, em que o Nicolas Ferreira fez uma live. E nessa live, um cidadão, um sujeito que não tem nada a ver com o Nicolas Ferreira, foi lá e colocou um comentário esdrúxulo, no sentido de fazer uma vaquinha para tirar a vida do Lula. E agora ele foi alvo de busca e apreensão. Essa matéria que eu trago para vocês é do Correio Brasiliense. Jovem que ameaçou Lula é alvo de mandados de busca e apreensão. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra um jovem, identificado como André Luiz, acusado de ameaçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ameaça ocorreu em um post feito pelo deputado federal Nicolas Ferreira, no antigo X, Twitter. Nicolas não é investigado. Pelas redes sociais, o jovem sugeriu a criação de uma vaquinha para contratar um atirador de elite para atentar contra a vida do presidente. Esse tipo de comentário esdrúxulo, e é um comentário totalmente fora do contexto, hoje, sabe, além de munir o discurso deles, faz com que pessoas que, às vezes, incautas, fazem comentários aí nesse sentido, acabam virando alvo realmente de ações judiciais. Por óbvio, assim, provavelmente é uma questão, é um comentário idiota, nada mais do que isso. Tá dentro até daquilo que a gente fala do crime impossível, né? Será que um cara desse, um comentário desse, o cara tá fazendo um arsenal, preparando o arsenal, será que é tão simples assim ter um sniper para atentar contra a vida de um presidente? Então, assim, parece muito mais um comentário idiota mesmo, um comentário que, sabe, vai dar mais munição e mais aso para que, sabe,
partam para cima aí de outras pessoas que façam comentários talvez até mais brandos, né. Então assim, cresce aí uma atuação aqui, dos órgãos do governo quando se faz críticas ao governo, coisa que a gente não via antes, né. Comentário desse tipo contra o Bolsonaro era uma pá de rodo, né, joga a bola com a cabeça do cara, isso era o tempo todo, né. Mas enfim, vamos lá, ó, comentário aqui sobre o Ramagem. O delegado Ramagem, que está sendo alvo de uma ação do judiciário é sobre a suposta questão do uso da BIM para favorecer parte do governo, ele fez uma publicação aqui que chamou bastante atenção. Estão revelando o trabalho de inteligência contra o tráfico de drogas e milícias no Rio de Janeiro. Narrativas não conseguirão negar que havia trabalho contra essas organizações criminosas iniciado e desenvolvido na minha gestão. Então ele faz uma denúncia no sentido de que essas ações que estão acontecendo contra a BIM vão enfraquecer o combate ao tráfico de drogas e que, a partir do judiciário, informações relevantes da Associação da Agência Brasileira de Inteligência estão sendo expostas, inclusive ações que visavam o combate ao crime organizado. E aí ele faz esse alerta aí muito perigoso, tá certo? Então a gente vai estar acompanhando tudo isso aí para vocês. E se tiver mais alguma manifestação do Ramagem ou do próprio judiciário, a gente traz aqui no editorial para vocês. Vamos lá, outra questão que eu achei bem interessante é uma publicação do Stand With Us e do André Lagest sobre uma ação que aconteceu em relação a um pedido de refúgio. Israel concedeu refúgio a um homem gay palestino. No último domingo, o Tribunal Distrital de Assuntos Administrativos de Tel Aviv determinou que palestinos LGBTQIA+, em perigo devido à sua orientação sexual, podem solicitar refúgio em Israel. O juiz Michal Agmongonen aprovou o apelo de um palestino da Cisjordânia, Judéia e Samaria, inicialmente rejeitado pela autoridade populacional com base em sua origem. O órgão israelense alega que os palestinos não estão sujeitos à Convenção da ONU sobre Refugiados, não havendo obrigação por parte de Israel perante o direito internacional de concedê-lo refúgio. Isso porque os refugiados palestinos possuem um status diferenciado e ficam sob a proteção da UNRWA, que é um órgão ali da própria comissão da ONU. E são os funcionários dessa comissão aqui que foram denunciados por estarem ajudando o grupo Hamas nos ataques contra Israel. E agora a Justiça de Israel determina que sim, esses palestinos LGBTQIA+, que são vítimas de homicídio mesmo. Lá a pessoa tem a liberdade de ter a sua orientação sexual. Lá na Palestina, os fundamentalistas, os radicais do grupo Hamas e dos grupos palestinos vão tirar a vida dele. Ou seja, ele corre para Israel, pede refúgio e abrigo em Israel, e Israel concedeu. Bem irônico, né? Uma ironia do destino aqui, e a gente não está vendo nada da esquerda falar nisso. E por falar em ironia também, bota ironia nisso aqui, olha só, matéria do Metrópolis, Paulo Capelli. O fundador do PT, de uma cidade do Rio Grande do Sul, dará curso para juízes de tribunal que condenou o Lula. Pois é, parece piada, mas não é. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do TRF4, que é o de onde estava o Sérgio Moro, né? O mesmo que chegou a condenar Lula em 2019, contratou o petista Célio Golim para desenvolver e realizar cursos para o seu quadro de desembargadores no Rio Grande do Sul. O futuro professor dos magistrados exibe no currículo que em 1986 fundou o PT no município de Nonoai, cidade a 400 quilômetros de Porto Alegre. Em 2022, Golim fez campanha aberta para a reeleição de Lula nas redes sociais. No segundo turno, precisamos nos posicionar para não deixar que o estado do Rio Grande do Sul, o projeto fascista também tome conta. Então, vou votar em Eduardo Leite e no Lula para que a gente garanta os direitos humanos e a democracia da população LGBTQIA+, disse o militante escolhido para lecionar no tribunal. A gente sabe que dentro dos tribunais hoje
tá, sabe, arraigado de magistrados, de funcionários, de servidores, tem a ideologia totalmente voltada à esquerda. A gente sabe disso. O lance é que, se um magistrado, e aqui eu tenho um posicionamento, se um magistrado ele não pode se manifestar politicamente, quando se manifesta, como é o caso da Ludmilla Grillo, ela foi caçada. Ela foi caçada porque posicionou favorável ao Bolsonaro. Muitos outros, como por exemplo o Eduardo Apio, que é aquele que foi para a Lava Jato, que doou dinheiro para a campanha do Lula, esses não são punidos devido a este fato. Mas assim, um cara nitidamente militante de esquerda, do partido, do PT, esse devia ser proibido da mesma forma de ministrar cursos aí a magistrados, né? Então, se fosse um militante de direita ou de esquerda, devia ser proibido. Afinal, principalmente na magistratura, principalmente no judiciário, que tem que ter uma isenção maior. Então, assim, acho que é um tremendo de um escárnio com a cara da população. Tá certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço e até lá.